Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje é mais um jogo aí da categoria de card games e esse muito antigo. Então provavelmente você que vai estar assistindo esse vídeo vai pensar assim, de imediato, né? Por que o cara tá gravando sobre um jogo que foi lançado acho que em 2014, 2015, né? Se não tô falando besteira aqui, praticamente 10 anos atrás, e onde eu vou achar esse jogo? Então assim, se você é novo no canal, talvez você não vai entender o meu propósito aqui. Se você já me acompanha há muito tempo, você sabe que esse vídeo aqui ele tem mais o propósito de deixar um registro histórico, né? Porque é para isso que eu faço meus reviews, para quando alguém procura alguma opinião sobre o jogo, ela tá lá, né? Vai procurar direitinho, vai provavelmente encontrar algum vídeo meu falando sobre. Então hoje eu vou apresentar um jogo muito antigo que você consegue achar com alguma sorte aí no mercado de usados e talvez nessa ou naquela loja aí costume fazer algum tipo de promoção, tá bom? Então sem muita enrolação, vou falar hoje sobre um card game que foi muito legal, ele é um fruto do seu tempo, que é o Star Wars Império versus Rebelião. O Star Wars Império vs Rebelião, ele é um jogo da Fantasy Flight Games lá fora, aqui no Brasil ele foi lançado pela Galápagos Jogos, e ele coloca aqui, né, um card game de estratégia para 2 jogadores, por Sebastian Gilgadu, acho que é isso, e David Hakoto. Ele não coloca tempo de partida, não, ele coloca aqui, ó, idade a partir de 10 anos, tá ok, é isso mesmo, tá? Ele coloca 2 jogadores, tempo de partida de 60 minutos, pode ser um pouquinho menos, acho que não demora tudo isso não. Ele é um joguinho rápido, gostoso, você pegando a malícia do jogo, 30 minutinhos você joga, tá? Assim, ele é gostoso mesmo de jogar. E ele é um produto de sua época, né? Como eu gosto de falar. Então vou explicar um pouco onde eu tô querendo chegar esse comentário. O que vem no jogo? Essencialmente, você vai ter cartas, tá bom? Vou mostrar quais são os tipos de carta. Você vai ter um manualzinho, que é um manual bem ok, mas esse manual aqui ele é meio burrinho, também vou falar sobre isso daqui a pouco. Você vai ter fichinhas, que são fichas de influência, ok? E você também vai ter um marcador com 2 lados, né? Um lado da Aliança Rebelde e outro lado do Império. É só para mostrar quem é o jogador da vez. Então, o que são as cartas do jogo, né? Então você vai ter cartas aqui de eventos, que são essas cartas com este fundo aqui, ó. E toda a identidade visual desse jogo é da trilogia clássica, tá bom? Já vou explicar o que são essas informações nas cartas. E aí você vai ter cartas de estratégias rebeldes, que são as cartas com esse fundo, e na mesma orientação dos eventos. Você vai ter cartas das estratégias do Império, né, com obviamente o fundo do Império e as artes deles. E aí você vai ter cartas de recursos, tá? Então as cartas de recursos são o core do jogo, né? Todas elas acontecem através, o jogo inteiro através dessa carta, beleza? Então você vai ter aí para as duas facções. Mostrei de ponta cabeça, né? Ou não, não mostrei. Qual é a ideia do jogo? Para quem é do carteado, sabe você que está vendo esse vídeo, que você jogou muito com a sua mãe, com seus primos, com seus avós, talvez você ainda jogue com eles ainda hoje, eu acho muito legal quem joga inclusive com o pessoal mais velho. Embora hoje em dia meu filho fala que ele joga com pessoas mais velhas e a pessoa sou eu, né? Então eu já estou indo pro... Daqui a pouco eu chego aí na boa idade. Para quem é do carteado mais antigo, vai lembrar de um jogo clássico chamado 21, né? Lá fora conhecido como Blackjack. O 21 é um jogo onde você ia colocando cartas, né? Um jogo de sorte, né? Puramente sorte, onde você parava. Né? Então ele é um jogo muito comum em cassinos nos Estados Unidos. Né? Então você vai sacando cartas até tentar bater 21 ou parar próximo disso. A ideia essencial desse jogo é exatamente a mesma coisa, tá? Só que aqui você tem algumas mecânicas para isso. Então como é que se dá a estrutura do jogo? Você vai ter as cartas de evento, então você sempre vai abrir uma carta de evento. As cartas de evento têm algumas informações. O nome, uma arte, mas aqui ela vai mostrar a quantidade de pontos de vitória e a quantidade de pontos de influência, tá? Então o foco maior do jogo é isso aqui, ó. Você precisa disso e disso. Então sempre que você ganha um evento, né, uma batalha de um evento, essa carta vem para você. Quem fizer 7 pontos na soma total aqui, fechou. E aqui você vai ter outra informação vital também, que é a quantidade de pontos da rodada. Então eu estou falando 21 porque é a mecânica do 21, mas não é que você tem que fazer sempre 21 pontos. No caso aqui, ó, você vai ter que fazer 13 ou menos, e aqui você só pode colocar 3 áreas na sua carta de jogo, que são as cartas de recurso. E aí a maioria dos eventos vai ter uma situação aqui, né, uma condição. Isso aqui no caso ele fala, o jogador que perde este evento deve descartar 2 fichas de influência. Então como que se dá a estrutura? Você e o jogador vão escolher uma carta de tática, tá bom? Então você vai pegar essa carta de tática e vai deixar ela fechada. E vocês vão jogar o turno normal. No seu turno você pode baixar uma carta, ou você pode virar uma carta para usar a habilidade dela, ou você pode passar, tá? Então quando você joga uma carta, deixa eu pegar uma carta de recurso aqui, ó.
Dá um exemplo aqui, ó, Chewbacca. O Chewbacca, ele é uma carta de recurso especial porque ele é cinza, ele tem essa borda aqui. Então o valor dele na mesa seria isso. Só que quando você ativa uma carta, você dá um tap nela, né? Tipo Magic, você vira a carta. E aí, após usar o poder, agora ela só vai valer esse valor aqui, ó, tá bom? Ela só vai ter esse valor para contagem. Então aqui o Chewbacca no caso, né? Escolha e deixe exaustas até 2 cartas de recurso do seu oponente. Então quando você baixa uma carta, ela entra preparada. Mas diversas cartas, tá? Não só o Chewbacca, fazem isso. Elas afetam a área do oponente diretamente, desde exaustar as cartas dele ou até mesmo descartá-las. Então, eu jogo, você joga, eu jogo, você joga, eu jogo até a hora que eu quero parar. Eu posso falar, passei. Então aqui no caso daquele evento que eu mostrei, que seriam 3 cartas, eu posso passar com 2. Eu posso jogar 2 de número 6, por exemplo, e falar, passei. Ou jogo uma, o meu oponente joga, eu jogo outra, aí pô, não quero jogar mais, eu tenho 12 na mesa. Agora eu vou ativar a primeira carta, caso a habilidade dela seja relevante, volta pra mim, né? Depois ativa ela de novo e aí eu canto um passeio. Tá? Essencialmente o jogo é isso. Então você vai ter cartas que entram na mesa de recursos para você ir fazendo as somas e cartas de tática. Quando ambos os jogadores tiverem declarado o fim da fase de colocar recursos, aí ambos abrem as suas cartas de táticas e vão ver qual é a resolução delas. Então essa aqui no caso, né, ó, você escolhe a carta de estratégia do seu oponente na próxima rodada. Mas tem umas que elas dão pontos extras, tem umas que elas diminuem, tem umas que te dão vitória por você fazer menos pontos. Então ele é um jogo legal porque ele tem a sorte presente, tá? Mas ele tem uma estratégia até interessante por conta das cartas de recurso. Então aqui, por exemplo, né, as cartas de militar e as cartas para os dois oponentes elas são bem parecidas, tá? Ele não chega a ter uma singularidade ao ponto de ser assimétrico, né? O Império joga de um jeito e a Rebelião joga de outro. Não, tá? É bem parecida a maneira de jogar. Então você conhecer as cartas é essencial para você jogar bem, até porque você sabe o número delas, né? As cartas têm um número pré-determinado ali. Então uma carta militar aqui, por exemplo, ó, escolha e descarte uma das cartas de recurso do seu oponente. Ou aqui, né, ó, uma missão de reconhecimento. Olhe as 2 cartas no topo de qualquer pilha, pode ser a sua ou do oponente, descarte uma delas e coloque a outra no topo dessa pilha e assim por diante. Geralmente as cartas de personagens, elas têm um valor muito alto de recurso, mas elas também vêm com um poder, né? Então sempre que você usa, o poder, o valor deles de recurso despenca. Um jogo muito simples, tá? Que eu acho que ele teve aí uma vida útil bem legal no Brasil. Volta e meia ainda vejo as pessoas comentarem aqui ou acolá, né, de jogos rápidos para 2 jogadores, e de vez em quando ele aparece aí em alguma lista, e também às vezes erroneamente ele é esquecido de algumas listas. Então para você que está vendo esse vídeo aqui, se você gostou, com alguma sorte você acha, tá bom? Ele é um jogo bem antigo, né? Ele é um jogo já de 10 anos, mas um ponto interessante também é porque ele não é um jogo totalmente original, ele é uma reimplementação de um jogo, se eu não me engano, é o chamado KGB versus CIA, uma coisa assim. Então um jogador era KGB, o outro era CIA e era essa mesma brincadeira, né? Pega a mecânica clássica do Blackjack e você vai jogando aí com algum poderzinho nas cartas. Eu acho que era um jogo que ele poderia ser revisitado, né? Inclusive a própria Fantasy Flight Games ela faz muito isso, né? De revisitar ou repaginar alguns jogos clássicos dela. Mas em tempos de Star Wars Deck Building, de Rebellion, All Exterior e tantos outros produtos da própria Fantasy Flight com a franquia Star Wars, eu acho isso bem provável. Então esse vídeo aqui é mais para os saudosistas de plantão ou para você que nunca ouviu falar desse jogo e ficou curioso. Então você dá uma caçadinha na internet aí, ó, talvez você ache, beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre o Star Wars Império versus Rebelião. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Até a próxima.